Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica, onde temos estudado o livro dos Salmos, e você pode abrir para o Salmo de número 36. E neste Salmo nós vamos encontrar o salmista Davi fazendo um contraste entre a maldade humana e a bondade de Deus. Basicamente é isto que nós temos neste Salmo, e Davi claramente vai mostrar que ele, como servo de Deus, consegue enxergar exatamente isso, que no mundo há pessoas maldosas, que a maldade é presente no mundo, mas que a bondade de Deus se manifesta. E eu falei Davi como servo do Senhor. Isto é o que está ali na nota litúrgica desse salmo. Possivelmente a sua Bíblia, dependendo da versão, costuma ter estas notas litúrgicas. Neste salmo, por exemplo, aqui está escrito ao regente do coro, Salmo de Davi, servo do Senhor. Não é muito comum aparecer esta expressão servo do Senhor, mas ela acaba ajudando-nos até a entender o que ele vai falar ou o porquê que ele fala desta maneira neste salmo, conseguindo fazer este contraste entre a maldade humana e a bondade do Senhor. Tá? Então, isso é muito relevante. E, ao que parece, conseguem, de fato, fazer a leitura do mundo sem se esquecer da bondade e da soberania de Deus, os verdadeiros servos do Senhor. Porque aqueles que estão, digamos assim, não tão ligados ou entrosados com o Senhor, talvez vão conseguir olhar que o mundo realmente está terrível, mas vão se perder um pouco na fé e na estabilidade por não conseguirem enxergar também a bondade e a soberania do nosso Deus. Então Davi, como servo do Senhor, ele consegue olhar, fazer a leitura correta e ter o equilíbrio para viver neste mundo a ponto de conseguir fazer no final uma oração ao nosso Deus. E aí eu já estou passando para os irmãos a divisão deste salmo. Este salmo, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas, do versículo 1 até o versículo 4, que é quando Davi, ele fala desta maldade abundante, isto é, a maldade humana abundante. Versículo 1 até o versículo 4. A ênfase dele nesses versículos é falar desta maldade humana. Logo em seguida, versículos 5 até o 9, ele vai falar da bondade superabundante. Bondade de Deus, no caso, a bondade divina superabundante. Do 5 até o 9. Então, versículo 1 até o 4, maldade abundante. Do 5 ao 9, bondade superabundante. E, terminando de 10 a 12, uma oração confiante. Do 10 ao 12, oração confiante. Repetindo então, do 1 ao 4, do capítulo 36, 1 ao 4, maldade abundante. Do 5 ao 9, bondade superabundante. E do 10 ao 12, oração confiante. É isto que Davi passa para nós neste salmo. E qual é o propósito do nosso estudo? Que a gente, como servos de Deus, também consigamos ter a visão que Davi percebeu. Ele percebeu que a maldade humana é abundante, está aí. A maldade humana, ela está sempre presente. Porém, a bondade de Deus supera a tudo isso. Ela está acima, de tal forma que eu, como servo do Senhor, posso orar confiante e depositar toda a minha fé no Senhor. Nosso propósito é que, de fato, você consiga não só entender, mas colocar tudo isso em prática na tua vida. Mas vamos aos Salmos, que ele começa falando da maldade abundante, a maldade humana abundante. Veja o que ele fala aí, versículos 1 até o 4. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia, diante de seus olhos não há temor de Deus. Porque ele tem orgulho de si mesmo. Pensa
que seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal na sua cama, segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Percebe que Davi, ele só está dizendo tudo que a gente tem visto e conhece neste mundo. Afinal de contas, Davi viveu no mesmo mundo que nós vivemos. A maldade é maldade desde quando o pecado entrou no mundo. Ele pode ter o auxílio hoje de alguma tecnologia, um pouco mais de sofisticação, mas é maldade do mesmo jeito. Se pegamos toda a história da humanidade desde o seu início e comparamos com hoje, o que acontecia lá acontece hoje, mudou-se os nomes, foram dados alguns nomes diferentes, mas é a mesma coisa. E o que Davi está dizendo é que no coração dessas pessoas, ele já começa falando isso, há rebeldia. E não há neles, não há nos olhos deles temor ao Senhor. Eles não temem ao Senhor, eles não estão nem aí para o Senhor. De fato, o começo desse salmo, ele tem uma tradução um tanto quanto difícil. Alguns acreditam que a primeira frase, onde começa no coração do ímpio, há uma voz de rebeldia, a tradução poderia ou deveria ser a rebelião de um ímpio está no meio do meu coração. É como se Davi estivesse falando da rebeldia dessas pessoas, atingindo diretamente a ele. Porém, alguns acham estranho isso, então por isso que as traduções prevalecem nesse sentido de que no coração do ímpio há uma voz de rebeldia. O coração deles é rebelde. E é rebelde exatamente porque não tem o temor do Senhor. Quer dizer, eles não respeitam ao Senhor, eles até ignoram a existência do Senhor. Mas independente da tradução, se a rebelião de um ímpio está no meio do meu coração, ou se a rebelião se manifesta lá no coração dele, seja como for, dá para entender que a atitude deles por não temerem ao Senhor, de fato, é uma atitude de arrogância que atinge as pessoas que estão ao redor. Por quê? Porque eles têm orgulho, versículo 2, eles têm orgulho de si mesmos. Eles não pensam em Deus, eles se acham os deuses, e eles pensam que o pecado deles não será descoberto, muito menos reprovado. Como eles não têm o temor de Deus, essas pessoas, elas avaliam só o plano terreno, o plano humano. E, de fato, isso ajuda-nos a entender o porquê que algumas pessoas que a gente vê fazendo coisas tão más no mundo, próximos a nós ou distantes de nós, mas que a gente fica sabendo, somos atingidos por tais maldades. A gente pensa assim, mas esse povo não teme a Deus, esse povo não tem medo. Não, eles não têm medo. Porque se eles não temem a Deus, eles se orgulham de si mesmos, eles olham para si e se acham o máximo, e eles seguem fazendo aquilo que deu na cabeça deles, passando às vezes por cima de um monte de gente, e não estão nem aí. Eles não acham que serão descobertos, e mesmo se descobertos, eles entendem, o pessoal não vai nem reprovar isso. E na verdade, a gente acompanhando a nossa época, a gente começa a perceber exatamente isso. Pessoas que fazem coisas erradas, coisas que são condenáveis até pela justiça, porém, há todas as vezes um alvoroço e logo depois nada aconteceu, não fez nada, e mesmo a população condena, se revolta, faz um monte de coisa e depois esquece que aquilo lá, ou que aquela pessoa age de maneira maldosa, orgulhosa, sem o temor de Deus, e a gente esquece. Nossa memória é curta. E eles, então, dentro dessa maldade que Davi está dizendo que é abundante, eles vivem dessa maneira. As palavras da boca que sai da boca deles, versículo 3, sempre cheia de maldade, cheia de engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Eles se arriscam. Eles não têm medo, eles simplesmente resolvem fazer e vão fazer. No versículo 4, vai dizer que eles tramam lá na cama, quer dizer, eles estão deitados ainda, não saíram da cama,
mas a mente deles está tramando coisas más. Eles seguem um caminho que não é bom. Isto é, além de pensar, eles seguem um caminho, eles fazem escolhas más e, pior do que isso, eles não se afastam. São pessoas obstinadas. A gente costuma às vezes dizer que é a profissão deles. Pessoas que vivem na maldade, que fazem a maldade. E, irmãos, não é nem necessário investir tempo pensando em nomes aqui ou ali. O mundo, conforme o salmista e a gente vendo hoje, está cheio de pessoas maldosas. A maldade é abundante. Davi reconheceu isso, assim como lá no Novo Testamento, se você quiser abrir para lá, Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo também faz uma descrição desse tipo de pessoa. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele fala da situação do ser humano. E o que ele descreve é exatamente o que nós temos aqui nesse Salmo 36 e também em outros. Olha aí, Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. E Paulo já começa falando que, como está escrito, quer dizer, como está escrito aonde? Lá no Antigo Testamento. Aquilo que estava escrito lá, ele reproduz aqui. Como está escrito, versículo 10, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntos, se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. E aí ele vai continuar até o 18. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele usou alguns salmos, por exemplo, ele usou o Salmo 5, Salmo 10, Salmo 14 e também o texto de Isaías 59. Ele foi pegando algumas partes para enfatizar, e aqui ele está conversando com os judeus, a gente é melhor ou vocês são melhores com relação aos demais? Não. E ele mostra que em todo lugar, em todos os povos, aonde não há o temor de Deus, há exatamente isso. Ninguém é justo, pensam mal, praticam mal o tempo todo. E quando a gente olha para as pessoas lá do mundo, quando a gente olha para pessoas que fazem maldade, normalmente a gente tem a ideia assim, puxa, como que eles conseguem ser assim? Meu irmão e minha irmã, não é como eles conseguem ser assim que eu talvez deveria pensar. A gente sabe que eles são assim porque eles não temem ao Senhor. Mas o pior de tudo é que qualquer um de nós, conforme diz Paulo, não há justo, nenhum sequer. Isso quer dizer que até mesmo eu e você podemos, digamos assim, partir para o outro lado também. E duas frases eu anotei aqui que eu gostei muito de lê-las. Uma delas diz assim, que o vício, ou o pecado, ou a maldade, é um monstro de aspecto tão terrível, que para odiá-lo, basta vê-lo uma vez. É terrível. Uma vez que eu olhei para ele, é terrível. Porém, mas, olhando-o demais, fixando os olhos nele, e conhecendo o seu rosto, primeiro, toleramos. Depois, compadecemos. E por fim, o abraçamos. O vício, o pecado é assim. No começo a gente, como diziam os antigos, repele, não quero nem saber. Porém, na hora que você começa a olhar, ficar mais perto, você começa a tolerar, você começa a se compadecer e por fim, você está abraçado com o pecado. Se você olhar o pecado original lá no Gênesis, você vai perceber que a conversa da serpente com Eva foi simplesmente para ela não tirar os olhos do fruto, vamos assim dizer, ficar pertinho dele, ficar se apaixonando por ele a ponto de pegá-lo e comê-lo. O bate-papo não tinha necessariamente que ter existido, ela só fala, pega aí, pode pegar sim, mas ela vai argumentando de tal forma que a Eva vai
prestando mais atenção no fruto, vai se enrolando nas respostas, e aí então ela toma aquilo para si. Quantos dizem, eu nunca vou fazer isso? Mas aí então começa a estar próximo daquela situação e a hora que vê, está fazendo. Mas tem uma segunda frase que eu anotei aqui. Se voluntariamente desprezamos a atitude de meditar na palavra de Deus, nas horas em que estamos a sós, Satanás imediatamente ocupará nossa mente com imaginações pecaminosas. Se voluntariamente a gente não quer saber da palavra de Deus, Satanás vai aproveitar aquelas horas que nós estamos sozinhos e vai começar a colocar na nossa mente imaginações pecaminosas. Olha o que pode se tornar a minha vida e a tua vida. Não aceitamos o pecado, mas a gente começa a olhar demais para ele, começamos a tolerar, nos compadecemos, né? Ficamos assim, mas não é, será que é bem assim? Né? E a hora que vê a gente está abraçado com ele. Ou então, quando nós resolvemos nos afastar da palavra de Deus, voluntariamente não meditamos, não lemos, Satanás aproveita aqueles momentos que nós estamos a sós, quem sabe deitado lá na nossa cama, onde o ímpio trama, deitado lá, Satanás vai começar a colocar imaginações na nossa mente. E aí então, aquilo que era privilégio de um ímpio, que Davi aqui está falando, se torna também a prática da nossa vida. Então, qual é o desafio para nós, desses primeiros 4 versículos? O desafio é a gente lembrar, primeiro, que de fato a maldade existe no mundo, ela está aí, o mundo está invadido, a maldade é abundante no mundo, mas eu também preciso lembrar que eu posso me bandear para tal maldade. É eu começar a flertar com o pecado, ou mesmo me afastando da palavra de Deus, achando que eu estou bem, eu não tenho necessariamente que ficar lendo a palavra de Deus, esses textos difíceis. Olha, meu irmão, minha irmã, nós precisamos lembrar que a condição do ser humano é uma condição de todos os seres humanos. Não há pessoa diferente. O que tem nos feito diferente é Cristo e o nosso andar com Ele. A gente sabe que dentro das nossas comunidades, a gente tem pessoas que estão aqui, fazem parte da comunidade, às vezes são até antigas na comunidade, mas o viver delas é muito maldoso, trama, engano, não demonstram temor a Deus, acham que nunca serão descobertas, mas um dia, logicamente, elas são, a gente sabe que é, e a ideia do ímpio, como ele não teme a Deus, ele nem liga se Deus vai, na verdade, ele acha que Deus nem vai estar aí com nada, até porque às vezes ele acha que Deus nem existe. Então, o negócio dele é aqui. Então, aqui ninguém vai descobrir. Eu faço um crime perfeito que ninguém vai descobrir. Mas, essa não é só a condição deles, para quem nós olhamos. Muitos do nosso meio, afastados da palavra, afastados de uma vida de proximidade do Senhor, começam a praticar as mesmas coisas. Ouvi um testemunho recentemente, ou compartilharam comigo sobre o testemunho de um determinado líder cristão, que eles tinham na sua comunidade uma rede de ajuda via telefone, ou via, acho que foi via telefone, e uma determinada pessoa do sexo oposto começou a ligar para esse líder da igreja para conversar e pedir orientações, e de repente esse líder se viu envolvido emocionalmente com essa pessoa e a pessoa com ele. E aí então ele teve a oportunidade, foi conversar e teve a oportunidade de conversar com outro líder e contou a situação. E aí então a pergunta do outro líder para ele foi: como está a sua vida devocional? E esse líder que estava ali envolvido, ele conta depois que já havia se arrependido e se recuperado dessa situação e voltado para os caminhos do Senhor, que esta pergunta foi chave. E ele começou realmente a entender que quando voluntariamente ele se distanciou da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, ele começou a ceder ao pecado e
começou a se envolver a ponto de se abraçar com o pecado e viver desta maneira. A nossa vida devocional é que vai nos ajudar a não sermos esse ímpio, por quem a maldade se faz abundante no mundo. Por isso que o servo do Senhor precisa andar intimamente com o Senhor, de tal forma que ele vai conseguir enxergar o mal presente e vai conseguir ficar separado deste mal presente, porque ele está, logicamente, do outro lado, andando com o Senhor Jesus. Nós oramos para que você consiga, não só você, mas é claro, eu também, todos nós, consigamos voluntariamente ficar com a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, buscar realmente conhecer o Senhor. Ouvi de uma pessoa essa semana, de uma senhora, eu acredito já na faixa aí dos, talvez uns 70 anos de idade, ela dizendo do desafio que ela impôs a si mesma, de ler a Bíblia pelo menos 2 vezes no ano. E ela diz que ela procura se organizar para ler a Bíblia 2 vezes no ano. É alguém que está desejosa de manter-se firme na caminhada com o Senhor e longe do pecado, longe da maldade que tem inundado este mundo. Então, como servos de Deus, o nosso desafio é esse. Como servos de Deus, é termos a consciência que, de fato, no mundo há pessoas assim. Sempre existiram e sempre existirão pessoas assim. Isso não é algo que deva nos assustar quando vemos até líderes mundiais provocando catástrofes, cuidando mais dos seus interesses do que do interesse do povo, sendo extremamente maus. Isso não deve nos assustar. Não deve nos deixar, é claro, passivos. A gente deve orar pelo mundo e deve fazer isso sempre. Mas não deve nos assustar, fazer-nos descabelar. Olha só o que está acontecendo, é o fim do mundo. Irmãos, o fim do mundo, ele é desde que o mundo começou. Né? Então, desde o Gênesis, começa o fim. Tem alguns que até dizem que o Gênesis é o começo do fim. E de fato, então o fim do mundo é todo dia. Amanhã, hoje é menos um dia. E mais um dia próximo ao fim. Então não há por que entrar em desespero. A maldade sempre existiu. E o servo do Senhor aqui, que é Davi, no Salmo 36, ele percebeu isso. Paulo, lá no Novo Testamento, percebeu a mesma coisa. E ao longo dos anos temos percebido isso. Mas Davi não parou só nisso. Davi não ficou lá olhando para os maus do mundo e falando, estamos perdidos, acabados. Não, ele continuou. E o contraste que ele faz e o que ele continua percebendo é, se há maldade no mundo, há algo maior. Se a maldade abundou, a bondade de Deus superabundou. Olha só o que ele continua dizendo, versículo 5. Senhor, teu amor chega aos céus, e tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus, teus juízos são como o abismo profundo. Senhor, preserva os homens, tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Ó Deus, como o teu amor é precioso, os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles te fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Se há maldade neste mundo, puxa, nós temos um Deus que a bondade dele superabunda, vai além, superabundante graça presente de Deus. Então ele consegue perceber, e as figuras que ele usa é muito interessante, porque primeiro, o teu amor chega até ao céu, tua fidelidade até as nuvens, a ideia de inatingíveis. A maldade do homem está aqui no plano terreno, a bondade de Deus é inatingível, vai além. O que ele conseguiu usar de figura para expressar que é alto, que é inatingível, ele foi usando a justiça como os montes, isto é, imutável. Não muda, é firme. E os juízos são insondáveis,
como o abismo mais profundo. E o Senhor faz o que com toda essa bondade? Eu achei muito legal essa frase que está aí no versículo 6, no finalzinho. O que o Senhor faz com toda essa bondade, com a justiça, com o juízo, com a fidelidade dele? Ele preserva os homens e os animais. Preserva do quê? Da maldade. Ele preserva, ele cuida dos seus. O servo de Deus, ele é alguém que consegue enxergar o mundo e ver que realmente o mundo é corrupto, que o mundo é maldoso, mas ele não entra em desespero porque ele sabe que ele tem um Deus cuja bondade vai além da maldade, cuja bondade, o amor, a justiça, a fidelidade, o juízo estão ali no nível de a altura dos céus, com a firmeza das montanhas, não muda, tão insondáveis quanto os abismos mais profundos. E ele vai dizer: Senhor, o teu amor é precioso, versículo 7. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Lá no Novo Testamento, acho que é Mateus capítulo 13, verso 37, o Senhor falando sobre com Israel, Jerusalém, acho que é Jerusalém, Jerusalém, Israel, né? Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te debaixo das minhas asas, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos. Se não for esse, mas eu acho que é isso. O amor de Deus, 13:37 de Mateus, não é. Então é outro, mas tem esse versículo aí no Novo Testamento, agora eu não vou lembrar onde está, mas o que diz lá é isso: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar você debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos. E aqui o salmista fala que o Senhor faz isso. Os homens se refugiam debaixo das asas do Senhor. Eles se fartarão da abundância da tua casa, quer dizer, na casa do Senhor, na vida com o Senhor, nós temos tudo o que precisamos. Vamos beber da corrente das delícias do Senhor, pois em ti, no Senhor, está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Os servos de Deus, Davi aqui, o servo de Deus, está conseguindo ver exatamente que no mundo tem maldade, mas que tem um Deus que está acima. E considerando que os juízos dele estão lá como o abismo mais profundo, ele está acima e ele está abaixo, no sentido de que ele controla tudo. Abaixo no sentido de insondável, que não se pode sondar. E isto faz com que Davi tenha uma segurança enorme. E isto faz também, quando ele comenta do cuidado de Deus para com os homens, quando ele mostra tudo isso, nos faz lembrar daquilo que encontramos no Novo Testamento. E este texto, sim, como eu já havia marcado, esse eu tenho aqui certinho, Mateus capítulo 6, que é o momento em que temos a confirmação de que o Senhor cuida de nós. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 25 em diante. Mateus 6, do 25 até o 34. Vamos ler, diz assim: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Percebe como Deus cuida? E aqui ele está falando de coisas básicas. Não vos preocupeis, então, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber e com o que vocês vão vestir. E ligando com o Salmo 36, podemos acrescentar o seguinte: diante de tanta maldade que há no mundo, também tenhamos a certeza que neste aspecto o Senhor também vai cuidar de nós. Por isso não precisamos entrar em desespero. Não precisamos ser pessoas que se descabele, que fique aí feito um louco. Mas temos que realmente confiar no Senhor. Lembrando aquilo que diz lá em Romanos capítulo 5, dos versos 19 até o 21, que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na versão que eu uso diz, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Este versículo, de certa forma, resume o que nós temos aqui neste salmo, onde Davi mostra a maldade abundante, a maldade dos homens abundante, e ao mesmo tempo ele mostra que a bondade de Deus é superabundante. Meu coração e o seu coração deveria se acalmar diante de tanta coisa ruim que a gente tem visto. E algumas pessoas moram em localidades em que a maldade é mais intensa em alguns aspectos. Em outras localidades, a maldade é presente, mas o impacto dela ainda não é tão agressivo, não é tão intenso. Em outros locais é extremamente intenso. Nós acompanhamos os noticiários e vemos locais onde meninas são sequestradas e entregues para serem exploradas. Acompanhamos locais onde há tiroteios o tempo todo e balas, entre aspas, perdidas atingem pessoas inocentes. Há locais onde máfias tomam conta e a população tem que se submeter, pessoas do comércio têm que pagar propinas e a coisa é terrível. Talvez isso não seja a nossa realidade, mas isso não quer dizer que não tenhamos maldade aqui. Talvez estejamos num local onde não é tão impactante a maldade causada. Mas seja como for, esteja você onde estiver, o que não muda é a bondade de Deus. A maldade, ela pode ser diversa, pode se manifestar de várias formas, mas o amor de Deus, a justiça, o juízo, a fidelidade de Deus, ela é igual em todos os lugares. E Deus cuida de todos os seus filhos da mesma forma em todos os lugares. Isso Davi reconheceu, e reconheceu de tal maneira que ele conseguiu orar. Olha só o finalzinho do Salmo. Olha a oração confiante que Davi faz. Versículo 10. Preserva o teu servo para os que te conhecem. Ou melhor dizendo, preserva teu amor para os que te conhecem e tua justiça para os retos de coração. Não permitas que os pés do soberbo me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. Essa oração final de Davi, a gente sempre tem que ter em mente que a mentalidade deles da ideia da retribuição. O mal, o que pratica o mal recebe o mal, quem pratica o bem recebe o bem. Então essa é a visão que eles tinham na época, por isso que ele ora
desta maneira, mas o pedido dele é o nosso pedido. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, que o teu cuidado, que a tua justiça esteja sobre aqueles que são retos de coração, estão levando o Senhor a sério. Pai, não permitas que eles pisem em mim, calque os pés sobre mim, nem que as mãos deles venham a me impedir de continuar a minha caminhada, principalmente a minha caminhada contigo. E aí no finalzinho ele ora como se já tivesse acontecido, os malfeitores estão ali caídos. Ele ora dentro da mentalidade dele com fé de que realmente eles serão punidos. Estão lá estendidos no chão, não conseguem se levantar. A confiança de Davi no Senhor é tanta que ele ora dentro da mentalidade dele, pedindo aquilo que ele necessita ao Senhor, e já também com fé entende que o Senhor vai responder. Com a mentalidade do Novo Testamento, nós também podemos fazer a mesma oração. Senhor, que o teu amor se manifeste em nós, que o Senhor nos proteja de todas essas maldades que existem neste mundo e que o Senhor trate com eles de acordo com a tua vontade. Mas eu oro para que o Senhor faça o que precisa ser feito com eles, mas eu oro também para que eles sejam abençoados, para que eles tenham a oportunidade de conhecer a Ti, visto que a nossa mentalidade no Novo Testamento é a lei do amor. Mas eu e você precisamos ter a mesma atitude que esse servo do Senhor Davi teve. O mundo é cheio de maldade, não tem novidade nenhuma quanto a isso. E também não deveria ser novidade para o servo de Deus que a bondade de Deus supera tudo isso. Se há maldade no mundo, que não é novidade, também não deveria ser novidade para nós que a bondade de Deus supera tudo isso. E que Ele guarda a cada um de nós. E por isso a gente pode orar confiantemente para o Senhor, pedindo: Senhor, cuida de mim. Lá no Salmo 34, o que Davi falou? Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Livrou de todas as suas aflições. Saber que o mundo é cheio de maldade, isso todo servo de Deus devia saber e não devia ficar apavorado. É assim mesmo. Mas ao mesmo tempo, esse servo de Deus também não deveria se esquecer de que a bondade de Deus supera a tudo isso. Sendo assim, tendo essa consciência, orar confiantemente ao Senhor. Paremos de entrar em crise, mas nos rendamos ao Senhor em oração, certos de que Ele cuida de todos nós. Como é que isso vai acontecer? Eu preciso lembrar que Jesus, Ele é o caminho. Ele é o caminho para que, primeiro, a gente confie nele, entreguemos nossa vida a Ele, busquemos a santidade e assim não cedamos a esta impiedade. Ele é o caminho para que a gente se lembre e encontre e desfrute do amor, da bondade, da justiça, da fidelidade, do juízo de Deus. Somente quem tem a Cristo pode, de fato, entender e experimentar todas essas coisas. E Cristo, é claro, é o caminho para a salvação. Por isso, a gente nunca deixa de convidar você a aceitar Jesus e receber a Jesus como o teu Salvador. Você precisa considerar Jesus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Cristo quer libertar você hoje. Por isso nós oramos, e oramos para que de fato você possa realmente conhecer a Jesus. Conhecendo a Ele, poder ser um servo dele que, como Davi, vai entender. A maldade que há no mundo é abundante, mas a bondade de Deus é superabundante. Portanto, eu posso orar confiantemente ao meu Deus. Vamos fazer isso agora? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti e pedimos a Tua bênção para que possamos fazer a leitura correta do que há no mundo, mas sem nos esquecermos de quem é o Senhor. E aí então termos uma vida de fé e constante busca confiante pelo Senhor e pela Tua vontade. Oramos para que todas as pessoas em todos os lugares que acessarem a este vídeo possam ter no Senhor todas estas convicções e, acima de tudo, encontre em Ti, em Cristo Jesus, a salvação, que só é encontrada nele, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pedimos isto ao Senhor e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Só antes de terminarmos, Lucas 13,
34 é o texto que eu citei lá sobre Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar-te debaixo das minhas asas, assim como a galinha junta os seus pintinhos. Está aí Lucas 13, 34. Acertei o 13, né? E lá diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. Tá? Então esse é o texto que nós na hora não lembramos. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.